amores, tudo bom? Hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente, eu nunca fiz um vídeo desse aqui no canal, que eu vou falar um pouquinho sobre os livros que eu leio, o que eu gosto de ler. Assim, gente, eu sou viciada em leitura, eu, leio muitos livros mesmo. E eu amo ler, assim, é uma terapia pra mim. Então, toda noite eu gosto de pegar um livro e ler. Então eu tive a ideia de vir aqui e trazer alguns livros que eu li, assim, de um tempo pra cá, sabe? Porque não tem como eu pegar todos e falar sobre todos, porque senão o vídeo ficar, muito enorme. Mas eu vou falar alguns, se eu gostei, se eu não gostei, os que eu lembrar, tá? Eu anotei alguns livros aqui. E assim, gente, eu gosto muito de ler livro de romance, então talvez se você não gosta de livro de romance, esse vídeo não é pra você. Eu gosto de, não romance, eu gosto de histórias de amor, assim. Eu não gosto muito de livro meio surreal, assim, com coisas meio que não acontecem na realidade. Tipo Jogos Vorazes, assim, não gosto. Crepúsculo, não gosto nada assim, tipo vampira, que é surreal. Eu gosto da realidade. Então assim, eu sempre li muitos livros de romances, histórias de amor, então eu vou falar alguns pra vocês. Muitas pessoas falam que, uma vez eu falei de 50 tons de cinza aqui no canal, e teve muitas pessoas que falaram que eu tava a favor da pornografia, e eu fiquei indignada, assim, sério, porque, gente, eu não sei por que fizeram tanta polêmica por causa desse livro, porque as maiorias de livros de romance são livros, assim, que tem cenas mais quentes, né? Então, assim, a maioria dos livros de romance, quando você lê, eu, por exemplo, já sou acostumada com esse tipo de leitura, na maioria dos livros tem essas cenas mais, assim, quentes, cenas mais detalhadas. Claro que alguns livros, eles são cenas mais detalhadas e alguns livros são cenas mais, assim, que tem, mas, assim, não é tão detalhado, sabe? E tem livros que falam palavrões, tem livros que não falam, tudo depende da escritora, né, de quem escreveu o livro. Mas eu já sou acostumada com esse tipo de leitura, porque realmente tem, eu particularmente acho desnecessário, eu acho que não precisa ter essas cenas mais quentes, muito detalhadas, eu acho bem desnecessário, mas tem gente que gosta de ler, então assim, é tudo questão de gosto. Então assim, gente, depois de 50 Tons de Cinza, eu li aquele livro Toda Sua. Me indicaram ler aquele livro e eu fui ler, da Sylvia Day. E eu achei muito nojento o livro. Gente, eu odiei o livro. Bem sincero, eu não gostei mesmo. Eu achei, sei lá, muito... Como é que eu posso dizer a palavra certa? Bagaceiro. Não é a palavra certa, mas assim, sei lá, achei o livro muito agressivo. Não gostei muito, sério. Achei que usava muitos palavrões. Não gostei. Não gostei do livro Toda Sua. Aí depois eu li o Cretina Irresistível, que eu não lembro o nome da autora, mas essa autora lançou 4 livros, tem nas livrarias, a Cretina Irresistível. Eu só sei o nome em inglês desses livros, que eu li o Beautiful Player, Beautiful Bastard, Beautiful Stranger, como é que é? Não lembro o nome dos livros, mas eu gostei bastante desses, eu li só um dessa série, eu li o Cretina Irresistível, e eu gostei, assim, não foi um livro muito, assim, aquele livro que marca, que você fica com saudades dos mocinhos, não. Foi um livro legal. Aí, gente, eu li o livro Forever in Black, da Sandy Lin. E o Forever in Black, ai, gente, apaixonei por esse livro. Eu amei, 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 amei. Eu indico todo mundo a ler esse livro, gente. É muito fofo o livro, muito fofo mesmo. Ele conta a história da Ellery e o Connor. E a Ellery, ela foi deixada pelo namorado, acho que é isso. Não lembro. Eu não lembro como é que começa a história, eu sei do desenrolar, que no fim, é aquela história clichê, que o Connor é rico, tem empresa, daí eles se apaixonam e tal, mas o que é interessante na história é que a Ellery, que é a protagonista, né, ela tem câncer. E ela, nossa, ela passou um perrengue na vida dela. Ela perdeu a mãe quando muito novinha, o pai virou alcoólatra, aí ela ficou com câncer quando ela tinha 15 anos, aí se curou do câncer, aí o câncer voltou. Só que assim, não é aquela história assim, da menina coitadinha que tem câncer, não, porque ela é super forte, ela que ajuda ele a superar a doença dela, entendeu? Isso que é o legal do livro, assim, não é aquela história de ai, coitadinha, ela tem câncer, não, porque ela odeia, ser chamada assim, ela é super batalhadora. Gente, é uma história muito boa de ler, eu chorei, chorei, chorei
Quando acabou eu também chorei porque eu gostei muito do livro, gente. Gostei bastante. É um livro também, assim, tem umas cenas bem quentes ali. Mas é muito bom. Eu super recomendo você ler Forever in Black. É uma trilogia, tá? São 3 livros. Aí depois, gente, eu li... eu não tô indo por ordem, tá? Mas eu vou falar. Aí tem o livro 2 Pesos e 2 Medidas, da Judith McCullough. E, esse livro é muito legal também, gente. Super recomendo vocês a ler 2 Pesos e 2 Medidas. Na verdade, parece um livro de comida. Não sei nem por que tem esse nome, mas enfim. Conta a história do Nick e da Lauren. A Lauren, ela tem um parente, né? E ela precisa muito de dinheiro. E esse parente dela tem uma empresa e ele é muito rico. Aí ela foi pedir emprego na empresa desse cara, né? Ele deu o emprego dela, deu o emprego pra ela, mas o emprego dela era pra ela trabalhar na outra empresa, na empresa concorrente, né? E dar informações da outra empresa pra ele, porque ele inventou uma história pra ela, falando que a empresa estava roubando informações. Enfim, fez uma auê, daí ela aceitou. Só que a outra empresa, quando ela foi trabalhar na outra empresa, conheceu o Nick e ela não sabia que ele era o dono, enfim. Ela achava que ele era um engenheiro que tinha só construído prédio. Ela não sabia que ele era o dono da empresa e eles acabaram se aproximando e conversando e tal. Enfim, daí ele se apaixonou e tem toda aquela história. É muito legal a história, gente. Muito legal mesmo. Outro livro muito bom, gente, é o livro Tangle, Atraído. E, esse livro é demais, demais, demais. Eu adorei esse livro. Ele conta a história do Drill. É Drill? Acho que é. E da Kate. E, na verdade, esse livro ele é narrado pelo homem. Por isso que é muito legal o livro. Ele é narrado por ele, pelo Drill, né? E ele conta a história, assim, como ele se apaixonou e tal. Só que é muito engraçado. O livro é muito, muito, muito engraçado. Porque ele, tipo, tem horas que você quer, tipo, matar ele. Porque ele é muito, assim, nojento. Assim, ele não aceita que ele tá gostando dela, entendeu? Ele fala que ele tem gripe. Ele não fala que ele tipo, ele fala que ele tá doente, que ele tá com gripe. Mas, na verdade, a doença dele é a doença do amor, entendeu? Enfim, aí é uma história muito gostosa de ler, gente. Super recomendo. Porque ela tá noiva de outro homem. E ele se apaixona por ela. Gente, é muito legal a história e é tudo narrado por ele, por isso que é muito engraçado. Super recomendo esse livro, Atraído. Outro livro muito legal, gente, só tô falando de livro legal, né? Isso aqui é bom. É o Losing It, da Cora Carmack. E esse livro é demais também. Ele conta a história da Bliss e do Garrick. E, na verdade, foi assim. A Bliss, ela precisava achar um namorado, assim, né? Então ela saiu um dia à noite e ela queria achar um namorado, só que ela nunca tinha namorado na vida, assim. Daí ela saiu pra ir num bar e ela conheceu o Garrick. E eles acabaram ficando naquele dia, assim, né? Se beijaram e tal. Só que daí no outro dia ela foi descobrir que o Garrick era o professor dela, né? E na faculdade isso, tá? Ele era o professor dela, só que daí tem todo aquele desenrolar, assim, que eles não podem ficar juntos, porque é professor e aluno, tem aquele negócio. Mas é uma história muito legal, e eu me apaixonei pelo Gary, que eu me apaixonei por ele, gente, porque ele é muito fofo muito fofo com ela. Ele é Outro livro muito bom também foi o Léo, da Mia Schreier. O Léo é um livro que conta a história da Eve e do Jake e Léo, né? O Léo e o Léo. Na verdade foi assim, a história é a seguinte, a Eve e o Léo, eles moravam juntos num orfanato. Só que o Léo um dia, e eles eram muito amigos assim, e eles, tipo, eram muito amigos e acabaram se apaixonando naquela época, só que eles eram novinhos, tinham tipo 14 anos e tal. Aí, o Léo foi adotado, daí ele ia mudar pra outra cidade, pra San Diego. E ele foi adotado, só que ele prometeu pra ela que que ele ia sempre mandar cartas pra ela e que quando ela fizesse 18 anos, que ela ia sair do orfanato, ele ia buscar ela. Só que depois, daí ele prometeu pra ela, só que depois que quando ele foi embora pra San Diego, ele nunca mais entrou em contato com ela, nunca mais mandou carta, nunca mais ouvi falar dele. E ela ficou super magoada, né, porque, imagina, ela ficou muito assim, arrasada, porque eles eram muito chegados um no outro. E enfim, daí ela cresceu e ela trabalhava um monte. Aí depois conta a história, assim, de como eles se reencontraram. Na verdade, ela reencontrou o Jake.
Eu não posso falar, porque senão eu vou fazer spoiler aqui. Mas aí a história vai contar, assim, de como eles se reencontraram, e, enfim, não posso contar mais. Mas é muito legal essa história, é muito legal o livro também, adorei. Ah, esse livro aqui, Escândalo. Esse livro eu não gostei, gente. Só vou falar pra vocês, eu não gostei do Jack. Foi a história do Jack e da Abby. E, assim, ela, na verdade, ela era apaixonada pelo Jack, né? Só que ela nunca confessou pra ele que gostava dele. Aí um dia ela foi tentar beijar ele, deu um rolo lá, e ela ficou muito triste, ficou super arrasada, e ela foi embora da cidade e ela virou freira, né? E ela ficou um tempão assim, virou freira e tal. Aí depois ela foi ter uns rolos lá, que ela foi, tipo, teve que voltar, ela teve que deixar um ano de ser freira e voltar pra cidade dela. Aí ela voltou e se reencontrou com o Jack. Mas assim, eu não recomendo muito vocês a ler esse livro, assim. Se alguém leu, me diga aí nos comentários se vocês gostaram, porque eu nem finalizei esse livro, não terminei de ler. Achei meio estranha essa história. Aí eu li esse Belo Desastre, da Jamie, e conta a história da Abby também, e do Travis. E, gente, esse livro é muito legal. Eu gostei bastante desse livro. Gostei sim, não é aquele livro assim que me fez ficar com saudades do livro, não é, mas ele é um livro bom. Ele também é um livro assim bem power, assim, bem hot. E na verdade assim, o Jake, é Jake? Não, o Travis ele é lutador e ele é todo marrento na época da faculdade, assim, ele fica com todas as meninas da faculdade. Só que ele quer ficar com a Abby, e a Abby não quer saber dele, porque ela tem medo de se apaixonar, aquele rolo lá. Daí, enfim, ele tenta ficar com ela um tempão e ela não quer. Aí depois eles acabam ficando juntos. E daí ele começa a virar muito possessivo por ela, assim, ele quer que ela more com ele, assim, ele é bem doidão. Mas é muito legal o livro, eu super recomendo vocês a lerem esse livro. Aí tem o livro Proposition, da Jennifer Lyon. É um livro também bem assim, hot, bem meio punk. E conta a história do Sloan e da Cat. E ela, na verdade, o livro assim, ela é toda traumatizada, porque a Cat, quando ela era mais novinha, ela era noiva de um cara. Só que ela sofreu um assalto, assim, né, um assalto. E nesse assalto, os bandidos bateram muito nela, ela ficou toda machucada, ela ficou um tempão de cama, ela entrou em coma, tipo, quase morreu, e ela quase perdeu a perna, assim, que eles bateram muito, 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 muito nela. Só que daí, tipo, depois que ela sofreu isso, ela separou do noivo, né? E ela foi embora de casa, porque os pais dela queriam que ela fosse uma coisa, ela queria ter uma padaria, enfim, ela foi embora de casa, se revoltou contra o mundo. Aí ela abriu a padaria dela, só que ela é toda, tipo, traumatizada, ela tem um monte de ataque de pânico, ela é muito traumatizada, sabe? Ela tem medo de tudo, ela tem medo de sair sozinha. Aí, um dia ela conheceu o Sloan, ou é Sloan? Não sei como é que é o nome dele, gente. Enfim, ela conheceu ele. Ele gostou dela, assim, tipo, de primeira, assim, ele gostou dela. Só que ela tinha medo, ela é super retraída, então ela fugiu dele, ela não queria saber. E ele foi tentar conversar com ela e ela fugiu dele. Aí, nisso que ela fugiu dele, ele seguiu ela. E ela foi fugindo, se encontrou com um amigo dela e ela acabou sendo assaltada nessa fuga. Não é bem uma fuga, assim, ela foi embora. Aí ela foi assaltada de novo. Aí o Sloan, ele salvou ela do assalto, porque ele era ex-lutador do UFC. Ele salvou ela e bateu nos bandidos e tal. E ele começou a perseguir ela, tipo, ir atrás dela, que ele gostou dela. E daí, tipo, aí começa a desenrolar da história, porque ele queria ficar com ela, mas ele não queria namorar, ele queria, tipo, uma amizade colorida ali, sabe? Ele não queria nada sério. E ela também, tipo, por ela também não queria namorar, não queria nada. Então eles acabam começando a se envolver e daí depois eu não posso mais falar. É só isso que acontece. Eu li esse livro Stripped, da Jacinda Wilder. E esse livro é muito podre, gente, não leiam esse... Gente, esse livro é terrível. Eu achei, sei lá, eu achei muito estranha essa história.
Só que o problema do livro é que ele, tipo, as primeiras 60 páginas do livro é só contando sobre a vida dela, de como ela era criança. E, tipo, não era necessário, sabe? Sei lá, umas 10 páginas ela já resumia tudo de como ela era criança. E daí, por causa disso, ela acabou conhecendo o cara e eles... Foi muito rápido, entendeu? Eles, tipo, se apaixonaram e já ficaram juntos, já casaram. O livro é muito rápido. Não conta assim detalhes de como é que foi. Foi meio louco esse livro. Não gostei, gente. O final é super nojento. O final é nojento. Odiei o final do livro. E eu não recomendo vocês a lerem. Aí tem o livro Easy, da Tamara Weber. Esse livro é legal. Ele é bem legal. Na verdade, ele é assim. Conta a história da Jacqueline e do Luca, né? Ela segue o namorado dela. Sempre, ela tipo, namorava. Daí ela sempre seguia o namorado dela por onde ele ia, tipo, e daí ele entrou na faculdade, ela acabou entrando na mesma faculdade que ele foi pra seguir o namorado e tal. Só que esse cara, o namorado dela, termina com ela quando ela tá na faculdade já. E daí, tipo, ela fica muito assim perdida porque ela entrou na faculdade só por causa dele, ela podia ter feito outra faculdade, ela acaba ficando muito perdida, assim. E ela fica muito triste porque ela gostava muito, muito, muito dele. E daí, certo dia ela foi numa festa da faculdade e nessa festa ela teve um cara que foi tentar estuprar ela, assim, tipo, uma tentativa de estupro. Só que ela foi salva pelo Lucas. Só que esse Lucas, ele já era apaixonado por ela antes dela começar a namorar. E ele é todo, tipo, ele é todo fechado na dele, ele é todo tatuado, ele tem piercing, só que ele é muito bonito, assim, ele é muito, muito, muito lindo, assim, todas as meninas morrem por ele, só que ele nunca fica com nenhuma mulher, tipo, nunca fica, porque ele é muito fechado na dele. Aí, enfim, só que ele gostava dela. Aí tem o desenrolar da história que eu não vou mais contar, senão eu vou falar spoiler aqui. Aí tem o livro Louco por Você, que é, como é que é o nome em inglês? Bad Boys. E esse livro é muito legal. Ele conta a história da Olivia, do Cash e do Nash. O Cash e o Nash, eles são irmãos. E esse livro ele é legal porque a Olivia ela se apaixona pelos dois irmãos. Primeiro ela conhece um, depois ela conhece outro. E um, que é o Cash, ele é todo bad boy, assim. Ele é todo bad boy, né? E o Nash é todo assim, é tipo o cara que ela sempre sonhou, assim, bonzinho, cuidar dela e tal. Só que ela tipo, não tinha ficado com nenhum dos dois ainda, né? Ela tava na dúvida sobre com qual ela ficava, porque ela se apaixonou pelos dois. Aí tem todo aquele filme que os dois tentam ficar com ela, e todo o filme, o livro que os dois tentam ficar com ela e ela fica na dúvida com qual ficar. E até você, tipo, você começa a ler o livro, você também fica na dúvida, tipo, qual que ela tem que ficar, sabe? Você fica naquela. E é muito legal, assim, porque depois a história fica bem surpreendente, assim, não é o final, é... Depois da metade do livro começa a ficar mais surpreendente essa história aí. E é bem legal, gente. Super recomendado esse livro. Aí, outro livro que eu amei, 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 que é o livro Real, da Kate Evans. Esse livro é assim, ó, o protagonista, como é que é? O Remy, que é o principal ali do livro, é um gato, assim, tipo, é maravilhoso. E você não tem como você não se apaixonar por ele. Eu apaixonei, gente, eu me apaixonei por ele. E assim, conta a história dele, que ele é lutador, né? Então ele luta no UFC. E ela, que é a Brooke, ela vai numa luta dele, né? Ela vai ver uma luta dele e tal. E só que ele vê ela do palco e ele, tipo, ele se apaixona, não é que se apaixona por ela, ele fica encantado com ela. Tipo, ele olha assim e fica encantado por ela. Ele gostou muito dela, só de olhar. Aí ele, tipo, desceu do ringue da luta e foi lá e beijou ela, a Brooke. E ela, tipo, tava paralisada, porque ele era maravilhoso dela. Ficou tipo, meu, como é que ele veio, né, escolher a mim, justo a mim? Ela fica naquela dúvida. Aí, enfim, daí ele beijou ela e daí depois eles não se viram mais. Ele foi lutar e tal. Aí depois ele manda um negócio, ele pede pra falar com ela e ele quer contratar ela pra ela ser fisioterapeuta dele. Porque ela quer contratar ela pra ser fisioterapeuta e seguir em turnê com ele. E daí ela aceita o emprego, porque ela tava procurando um emprego e tipo, ia ser muito bom pra carreira dela e tal. E ela aceita. Daí, enfim, eles começam a ficar juntos e se apaixonar nessas viagens meio doidas. Só que o Remy, ele é encantador, porque ele é extremamente possessivo com ela, sabe? Ele é muito possessivo. Então, porque ele é apaixonado por ela, só que
ele não sabe, tipo, namorar, ele nunca namorou na vida, ele não sabe o que é ficar com uma mulher, e daí ele faz um monte de besteira com ela, faz um monte de, assim, de idiotice, só que ele não quer ficar com ela até, tipo, ele não quer ficar com ela até que ela descubra quem ele realmente é de verdade. Porque ele se considera uma pessoa muito má, assim, que, por exemplo, ele é bipolar, então ele pode mudar de humor a cada momento, sabe? Tem dias que ele, tipo, tá super de mau humor e muito de mau humor, só que ele é bipolar muito extremo, assim, sabe? E tem dias que ele tá super feliz. Então ele só quer ficar com ela quando ela, tipo, aceitar ele pelo jeito que ele é. E ela começa a ficar louca, porque diz ela que ela já aceita ele pelo jeito que ele é, mas ele fala que não, não vou contar mais o livro. Mas é muito legal, gente, eu adorei esse livro, adorei mesmo. Pelo fato mesmo de ele ser assim, ter essa bipolaridade e ele lutar contra isso. Ai, gente, é muito legal a história, eu gostei bastante. Ele é bem hot, esse livro é super hot. Gente, quando eu ia finalizar o vídeo, acabou a bateria da minha luz de LED, então a iluminação não tá muito boa agora. Mas espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou deixar os livros que eu falei aqui, eu vou tentar deixar pra download lá no blog, tá? Eu esqueci de falar que eu leio meus livros, eu não compro, tá? Eu baixo da internet e eu leio no meu Kindle, que é esse aqui, ó. Então eu baixo os livros e leio aqui, foi a melhor aquisição da minha vida. Então eu vou deixar pra vocês disponível alguns livros lá no blog pra download, se você quiser baixar pro seu tablet, pra algum lugar que você queira ler, tá? E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, me deem sugestões de livros aqui embaixo, pra eu ler, que eu vou baixar e vou ler, tá, amores? Um beijo pra vocês, tchau!